Bom dia, pessoal do sexto ano. Vamos estudar a parte da pré-história, que tem como a sua divisão 3 períodos. A pré-história, essa expressão, ela foi utilizada no século XIX, pelos historiadores. É a periodização, que é uma forma criada pelos estudiosos para facilitar as suas hipóteses. Então nós temos a pré-história como aquele momento em que surgiram os hominídeos, os primeiros seres humanos, até o aparecimento da escrita, por volta mais ou menos de 4.000 anos antes de Cristo. Você considera que o ser humano só começou a fazer história a partir da escrita? Não, né? Nós começamos a fazer a história a partir do momento que nascemos, né? O ser humano produz cultura, por isso faz história, né? E desde o momento que nascemos, nós estamos produzindo história, né? Com os nossos familiares, com a comunidade, né? Depois vamos crescendo com as instituições, enfim. E aí nós temos 3 períodos da pré-história. Primeiro temos o Paleolítico, ou também conhecido como a Idade da Pedra Lascada. Nós temos o Neolítico, conhecido como a Idade da Pedra Polida, e nós temos a Idade dos Metais, que é a utilização mesmo dos metais, que o homem usa para ter as suas ferramentas com maior durabilidade. Mas então, no período Paleolítico, o período da Pedra Lascada, foi aquele período em que o homem começou a ser caçador, coletor e pescador, né? Foi um momento em que ele não produzia ainda muito as coisas, ele em busca, ele era nômade, porque ele ia em busca de alimento. Então aquele território que não tinha caça, que não tinha animais ali que ele pudesse ter como alimento, ele buscava outros territórios, né? Se não tinha ali tubérculos, se não tinham frutas, ele ia para outros territórios. Então nós temos um período que durou cerca de 2 milhões de anos, durante as quais o ser humano ele passou a viver em grupos, em bandos. Ele fazia uma ferramenta muito rústica, muito rudimentar, né? De rocha lascada, ou sílex, que servia para sua defesa, para caça, e também viviam em cavernas e vestiam-se de peles de animais. Tá? Praticavam então a caça e a coleta, caçavam animais como bisão, mamute, gnu, gazela e outros animais, né? É um período que teve o domínio do fogo, isso é muito importante. O fogo foi uma conquista, foi um domínio para os seres humanos, onde o fogo servia para esquentar, para afugentar contra os insetos, né? Então tem que afugentar dos insetos, usava-se o fogo para defesa de outro bando, né? Para aquecer os alimentos, para iluminar, para iluminação. Então o fogo foi muito importante para iluminar a caverna, por exemplo, né? Então nós temos esse primeiro período que é o Paleolítico ou período da Pedra Lascada. Depois nós temos outro período que é o Neolítico. Neo quer dizer novo, lítico, pedra, né? Ou também conhecida como Idade da Pedra Polida, porque as ferramentas vão ter uma polidez, vão ser melhoradas. E aí é um período de agricultores e caçadores. Eles vão aprender agricultura. Esse período mais ou menos por volta de 10.000 anos antes de Cristo. E ocorreu muitas mudanças, né? A questão de plantar, também conhecida como a Revolução Neolítica, agricultura, né? Eles começaram a observar a natureza, e observando a natureza, os pássaros que deixavam cair as sementes, e essa semente germinava. Então nós temos a agricultura que eles começaram então a ter uma alimentação melhor, né? E aumentar a qualidade. Eles se tornaram sedentários, fixaram numa localidade. Claro, se eles plantavam e criavam animais, eles se fixaram nas regiões que plantavam, porque tem que esperar pela colheita, né? Desenvolveram ferramentas mais afiadas, né? E machados, enxadas, foices, mais para agriculturas, certo? E eles já começavam a fazer pinturas rupestres nas cavernas, nos paredões, né? Que representavam seus hábitos, né? Suas crenças, através das gravuras, das pinturas. E o terceiro período, nós temos um período que é a chamada Idade dos Metais.
um período em que os seres humanos já começaram a se organizar em grupos, fixando num único local, fazendo uma aldeia, melhorar suas técnicas, né, para produzir as armas, utilizando cobre, bronze, ferro. Ocorreu a divisão de tarefas nas aldeias, organizavam aldeias próximas dos rios, né, das terras férteis, que aos poucos se tornaram vilas e cidades. Então esses foram os 3 períodos da pré-história. Espero que vocês leiam os conteúdos, os textos e até a próxima aula. Um abraço.